Uma das principais consequências e utilidades da linearidade é o que a gente vai ver, o teorema da superposição. Tá? A superposição, ela nos permite avaliar um circuito que tem múltiplas fontes independentes de corrente ou tensão no circuito, a gente analisar o circuito separadamente, isoladamente. Qual que é a contribuição que cada fonte de tensão e corrente independente no meu circuito está fazendo para corrente e tensão nos elementos do circuito, ou seja, qual a resposta que cada fonte está produzindo nos elementos, nos componentes daquele circuito linear, né? Então, a superposição é um dos teoremas que depende da linearidade. A gente pode aplicar desde que o circuito seja linear. Então, a gente pode dizer que a resposta em um circuito linear com mais de uma fonte dependente, ela pode ser obtida somando, se a gente fizer a soma das respostas causadas por cada uma das fontes independentes de forma isolada. Como é que a gente analisa a contribuição ou a resposta de cada fonte isoladamente? A gente vai neutralizar as demais fontes, né? Como é que a gente neutraliza ou, entre aspas, aí anula uma fonte? Para a gente inutilizar ou inativar uma fonte de tensão em um circuito, a gente tiver uma fonte VS e ela estiver alimentando aqui o meu circuito equivalente, né? Para eu desativar ou inativar essa fonte, basta a gente fazer um curto-circuito entre os terminais dela. A resposta, ou o que a gente vai ter aqui de equivalência, é simplesmente essa fonte ela foi neutralizada. Para esse circuito equivalente aqui, ela agora não influi mais, né? Então, a forma que a gente faz inativa uma fonte de tensão é simplesmente curto-circuitando os terminais dela. Fecha um curto-circuito entre os terminais dela. Uma fonte de corrente a gente pode inativar para um circuito equivalente se eu desconectar, simplesmente se eu abrir, interromper aqui um dos terminais dela, certo? Se eu desconectar ela do meu circuito, pronto, eu inativei essa fonte, ela para de mandar corrente para o meu circuito. Então, o equivalente ou a forma de inativar uma fonte de corrente para o meu circuito é eu simplesmente abrir os terminais dela. Então, agora esse circuito equivalente, por exemplo, esse aqui de cima, né? Dessa forma aqui, essa fonte VS ela não está mais contribuindo para o potencial, a corrente que está sendo exercida nesse resistor equivalente que representa um circuito simplificado, por exemplo, né? Porque eu curto-circuitei os terminais dela. Da mesma forma, esta fonte aqui que antes ela estava mandando uma corrente para esse meu resistor, esse meu circuito equivalente, se eu abrir os terminais dela, então eu inativei essa fonte IS. Para aplicar a superposição, então, a fim da gente na análise de circuitos, né? Então, se a gente tiver várias fontes, vou chamar aqui uma VS1 genérica, uma fonte de tensão, com os resistores, colocar aqui uma VS2, mais um resistor e colocar aqui uma fonte de corrente também, IS1. Ok? Para a gente, por exemplo, tem 3 fontes independentes aqui, né? 2 de tensão e uma de corrente nesse circuito. Então, para aplicar o teorema da superposição, tendo 3 fontes, a gente tem que aplicar 3 vezes, analisar o circuito 3 vezes. O que a gente vai fazer? A gente vai, em geral, né? Eu posso inativar 2 fontes aqui, eu inativo a VS1 e VS2 e vou fazer a análise da contribuição da fonte de corrente IS1, né? Se eu fizer isso,
por exemplo, como é que eu inativo fonte de tensão? Eu vou redesenhar esse circuito inativando VS1 e VS2. Eu tenho que fechar um curto-circuito onde elas estão, né? Então, simplesmente vou representar o meu circuito. Aonde tinha aquela fonte de tensão é simplesmente um curto-circuito agora. E os demais elementos, eles continuam presentes na disposição onde eles estavam. A fonte VS2 estava aqui, eu inativo ela, representando simplesmente um curto-circuito. A fonte de corrente, que é a que eu quero analisar, então eu deixo ela ali onde ela estava. E agora eu posso fazer análise desse circuito, qual que é a contribuição só da fonte IS1, né? Esse aqui vai ser a minha análise, vou chamar análise 1, que é a primeira análise do circuito, né? Então eu vou achar os valores de tensão, corrente, enfim, nos elementos. Vamos dizer que o nosso objetivo aqui é determinar o potencial sobre esse resistor central aqui, um potencial Vx, né? Então, eu vou primeiro, analisando só IS1, ver qual que é a contribuição que essa fonte de corrente IS1, está fazendo para esse potencial Vx aqui, né, nesse elemento. Aplicando as leis de Kirchhoff, de Ohm, enfim, os métodos que a gente quiser aplicar para esse primeiro elemento. E aí eu vou ter uma contribuição de Vx para este elemento, que é devido, que eu vou chamar de Vx de IS1. É o potencial que somente a fonte IS1 está produzindo sobre este resistor aqui, tá? E aí depois eu vou inativar as outras fontes. Então eu já analisei IS1, no segundo momento eu vou inativar, por exemplo, a VS2 e a fonte de corrente, e deixar só a VS1 ativa, né? Então eu vou fazer a análise 2, deixando ativa a minha fonte de tensão, VS1. Então ela está ali no circuito presente. Os resistores eu deixo eles onde eles estão. A VS2 eu inativo, ou seja, eu fecho um curto-circuito entre elas. A fonte de corrente IS1 agora eu vou inativar também. Então eu vou simplesmente deixar um circuito aberto aqui. Aonde estava a minha fonte de corrente eu vou deixar dois terminais abertos. Ou seja, é um ramo que foi aberto. E aí eu fico com esse circuito, vou fazer a análise 2. Eu vou achar um potencial Vx aqui, que será a contribuição só desta fonte VS1. E aí, para, enfim, finalizar, eu vou ter que fazer mais uma análise. Se eu tenho 3 fontes, eu vou ter que analisar esse circuito 3 vezes, né? A vantagem disso, né, é que cada análise eu só tenho uma fonte presente. Então, de forma geral, simplifica aí a gente pode fazer a simplificação de resistores, enfim, né? A gente pode buscar alternativas que simplificam as contas que a gente faz, embora a gente tenha que repetir 3 vezes, né, os métodos aplicados, nesse caso aqui. Ou, isso não é via de regra, eu posso inativar 2 fontes, por exemplo, eu posso inativar só uma das fontes, vamos dizer que eu vou inativar só a fonte de corrente, e vou analisar daí qual que é a contribuição dessas 2 fontes juntas, VS1 e VS2 juntas, para o potencial em Vx. E depois eu faço análise de inativo essas 2 fontes e faço análise só para a fonte de corrente. Também é possível. Não preciso, eu posso inativar uma ou mais fontes para cada análise que a gente fizer, né? E no final a gente vai somar, simplesmente no final da análise 3, a gente vai ter lá um potencial Vx da fonte VS2, né? E o potencial total, o real do meu circuito, como se esse é um circuito linear, e ele é um linear, formado por resistores e fontes dependentes, esse potencial aqui vai ser a soma da contribuição dessa fonte, mais a contribuição dessa fonte, mais a contribuição dessa fonte, né? Então aqui a gente repete o processo 3 vezes, né? Mas o circuito ele fica em geral mais simples, né? Mas é um teorema bastante empregado para
a gente determinar, além de uma forma de resolver, de conhecer esse potencial aqui, né, final, no meu elemento, do meu circuito original, também é uma forma que a gente tem de conhecer, né, eu quero saber, por exemplo, qual que é realmente no meu circuito original, né, se eu tiver essa configuração aqui, qual que é quanto de corrente e potencial somente esta fonte S1 está contribuindo para esse resistor aqui, né? Então aqui eu posso fazer qual que é a contribuição só dessa corrente, dessa fonte aqui S1, né? Ou, e aí para as outras fontes também, qual que é a contribuição só desta fonte. Então vamos ver um exemplo aí. Vou pegar um circuito aqui com duas fontes. Eu quero determinar nesse circuito qual que é o potencial Vx sobre esse resistor e a corrente Ix. Tá? E além de conhecer esses valores de corrente e tensão sobre o resistor de 9 ohms, eu quero saber qual que é a contribuição apenas da fonte de 3 volts e apenas da fonte de 2 amperes. Né? Então a gente vai fazer, tem duas fontes dependentes, a gente precisa fazer a análise duas vezes. Então, inicia a análise, vamos escolher uma fonte aqui para inativar. Né? Então eu vou inativar primeiro a fonte de corrente. Então, a ordem de inativação das fontes é de livre escolha, né? Mas eu vou deixar então primeiro a fonte de tensão, nos elementos resistivos eu redesenho. A opção de redesenhar também, vamos dizer, não é necessário se a gente conseguir visualizar o circuito sem aquela fonte lá, mas vamos dizer, garante aí que a gente vai conseguir aplicar corretamente as equações, né? Então eu inativar esta fonte de corrente significa abrir os terminais dela. Então esse lado aqui do meu circuito ele vai ser simplesmente um terminal aberto. Ou seja, por aqui eu não tenho nenhuma corrente circulando. Eu vou ter 0 amperes aqui circulando por este lado do meu circuito. Né? Então eu vou ficar apenas com o meu resistor de 9 ohms aqui e de 6 ohms. E aí eu vou determinar qual que é o potencial e a corrente neste resistor aqui, né? Tem que tomar o cuidado para a gente, cada análise que a gente for repetir o processo, sempre considerar, né, o ideal é todos os elementos do circuito, ou pelo menos aquele elemento que a gente está interessado em achar o valor, eu quero saber o potencial Ix e Vx e a corrente Ix sobre o resistor de 9 ohms, então, em todas as análises, né, e no circuito original, eu vou considerar sempre a mesma polaridade. Né? Eu não posso, por exemplo, numa das análises aqui da contribuição de uma das fontes, inverter essa polaridade Vx aqui. Né? Porque senão, no final, eu vou somar polaridades erradas. Né? Então, tem que manter esta polaridade aqui para toda a análise e o sentido da corrente também. Tá? Para toda a análise todas as etapas que a gente vai fazer. Então, nesse caso aqui, eu tenho mais fácil aqui aplicar a LKT para esse caminho fechado. Então eu tenho a corrente X vai passar pelo resistor de 6 ohms e pelo resistor de 9 ohms. Esse é o potencial sobre os dois resistores. Isso aqui tem que ser igual ao potencial da minha fonte lá de 3 volts. Né? Então a gente vai ter aqui 15
Ix igual a 3 volts e o Ix vai ser igual a 3/15, que vai dar 200 miliamperes. O potencial Vx, por sua vez, basta pegar a resistência, multiplicar por essa corrente, (1,8 volts. Tá? Então, esses valores aqui, eu posso deixar claro que esse Ix é a contribuição da fonte de 3 volts e esse Vx é a contribuição da fonte de 3 volts apenas, certo? Então, este valor aqui, eu tenho 1,8 volts, que é a fonte apenas de 3 volts está fornecendo, e a corrente de 200 miliamperes também, que é apenas a fonte de 3 volts está contribuindo. E agora a gente faz a segunda análise, que é, eu vou deixar a fonte de 2 amperes e inativar a de 3 volts. Para eu inativar a fonte de 3 volts, eu simplesmente, ao invés no lugar da fonte de tensão, eu fecho um curto-circuito. Então, tem um resistor. E agora aqui, sim, no outro ramo eu tenho a fonte de 2 amperes. Então a gente inativou a fonte de 3 volts. E agora eu repito o processo, sempre mantendo o mesmo sentido das correntes Ix e Vx, aqui no caso, os potenciais de interesse do meu problema. Então nesse caso aqui, eu posso vou fazer por método das malhas aqui, considerar uma corrente I2 e uma corrente I1. Então a corrente I2, como eu só tenho essa fonte de corrente, ela tem que ser igual, a corrente nessa malha 2 tem que ser igual à fonte da corrente, então a gente já sabe. Então a minha incógnita aqui é a corrente de malha I1 apenas. Eu escrevo uma LKT para esta malha, que vai ser 6 I1 mais 9 I1 mais I2, que no resistor de 9 ohms as duas correntes de malha estão circulando no mesmo sentido. Isso tem que ser igual a o potencial que eu tenho nessa malha é zero, não tem nenhuma fonte de tensão nessa malha 1 aqui, né? Então, 6 I1 mais 9 I1, 15 I1, e a minha fonte de corrente é 2 amperes, então mais 18 igual a zero, e 1 vai ser menos 18 sobre 15, que vai dar uma corrente de menos 1,2 amperes, a corrente de malha. A corrente total que passa ali, Ix, pelo resistor, é a corrente I1 mais a corrente de malha I2. Corrente I1 achei aqui menos 1,2, e a corrente I2 é dada por 2 amperes, tem que ser igual à fonte de corrente, então mais 2 amperes. A corrente total que passa por aquele resistor é de 0,8 ou 800 miliamperes, né? Então essa corrente aqui eu posso dizer que é a contribuição da fonte de 2 amperes, e o potencial Vx, também contribuição da fonte de 2 amperes, é essa corrente de 0,8 vezes 9 ohms, era 9 ohms, né? Que vai dar 7,2 volts. Então, este potencial de 7,2 é a contribuição apenas da fonte de 2 amperes,
E esses 800 mA também é a contribuição apenas desta fonte de 2 amperes. Agora, no meu circuito original, circuito real, eu tenho as duas fontes atuando simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, o valor total de Ix vai ser o que a gente achou de Ix, a contribuição da fonte de 3 volts, mais a corrente, a contribuição da fonte de 2 amperes. Isso aqui é uma propriedade da linearidade, né? Se eu estou analisando um circuito com as fontes isoladas, né, cada uma isolada, para a fonte de 3, apenas para a análise da fonte de 3 volts, a gente achou 200 mA. E para a fonte de 2 amperes, a contribuição foi de 800 mA. Então, o total que a gente tem é 200 mA de uma fonte, mais 800 mA de outra fonte. Ou seja, a corrente total que vai circular é 1 ampere. E a mesma abordagem para o potencial. O potencial total vai ser o potencial, a contribuição da fonte de 3 volts, mais a contribuição da fonte de 2 amperes. A contribuição da fonte de 3 volts, a gente tinha achado 1.8 volts e a outra 7.2. Então, o potencial total no meu circuito, com as duas fontes atuando, vai ser 1,8 volts mais 7,2, um total de 9 volts, ok? Então, no meu circuito, ou no nosso circuito aqui, com as duas fontes atuando, a gente vai ter aqui 9 volts e uma corrente de 1 ampere circulando pelo elemento, tá? Claro que esse é um caso um exemplo, né, bem simples, que não seria muito complexo a gente fazer uma vez só a análise com as duas fontes, né? A gente poderia simplesmente usar o método das malhas, também não daria nada complicado, né? Usando a mesma abordagem que a gente fez, a corrente de malha I2 já é conhecida, é a própria corrente da fonte de 2 amperes, teria apenas uma incógnita que é a corrente de malha I1, então dá para facilmente verificar aí. Mas é um exemplo que a gente pode até verificar, né, que vocês podem fazer com as duas fontes, aplicar o método das malhas, por exemplo, e verificar que o potencial e a corrente nesses resistores e no outro resistor também será igual, né, a contribuição se a gente fizer a análise isolada das fontes isoladamente, né? E a potência, agora um detalhe aí, né? A potência real que eu tenho, potência no resistor de 9 ohms, né? Ele vai ser o potencial total que eu tenho, 9 volts, vezes a corrente total que eu tenho, 1 ampere, tá? Então a potência total que eu vou ter aqui é 9 watts. Se a gente analisasse a potência, vamos dizer, nos casos com as fontes isoladas, né? Por exemplo aqui, 7.2.8 mili, daria 5,76 watts, e 1.8 vezes 200 mili, 360 miliwatts aqui. Somando as duas, não dá a potência real que a gente tem, né? Que é de 9 watts. Por quê? Porque a potência não é linear. Então a potência eu não posso calcular a potência aqui por esses valores, né? O valor, a contribuição de potência de cada fonte não dá para fazer, porque ela não vai ser igual à potência real total no final, porque a potência não é uma grandeza linear, beleza?